Tudo bem, pessoal? Vamos gravar a terceira parte da nossa aula de hoje do Livro dos Espíritos. Nós vamos continuar estudando a introdução ao estudo da doutrina espírita, o item 6. Quero terminar o item 6 nessa terceira parte da aula de hoje, que é o resumo da doutrina dos espíritos. Então, estamos aqui no item 6 e vamos ver o seguinte: as comunicações ocultas verificam-se pela influência boa ou má que elas exercem sobre nós sem o sabermos, cabendo ao nosso julgamento discernir as más e as boas inspirações. As comunicações ostensivas realizam-se por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, na maioria das vezes através dos médiuns que lhes servem de instrumentos. Então todos nós recebemos o tempo todo influência dos espíritos. As ocultas é aquela intuição, aquela coisa interessante, viu? Parece que tal pessoa está precisando de mim, eu vou dar uma ligada. Aí você liga e fala, puxa, não é que estava mesmo? Aí foi uma inspiração, ou também uma orientação para que a gente vá para uma festa indevida, para algum lugar que não vai nos fazer bem, que aí, obviamente, não vem dos bons espíritos. Essas são o tempo todo, né? São ações ocultas dos espíritos. E as ações ostensivas é o que a gente chama de mediunidade, quando um médium dá uma comunicação por escrito, falada, ou a mediunidade de cura, ou a mediunidade de efeitos físicos, enfim, são as comunicações ostensivas. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou pela evocação, né? E aí o Kardec, então não vou ler toda a frase, o Kardec fala, podemos evocar todo tipo de espírito. Mas vamos aqui entender, Kardec fazia isso, ele era o codificador, ele estava começando a interpretar tudo. Então, os espíritos eram evocados, se pudessem vir à reunião vinham, às vezes não vinham, eu posso evocar o espírito, mas ele não ter condições de vir, e ele estava então entrevistando esses espíritos para saber o que acontecia com eles no mundo espiritual. Era uma proposta de reunião onde a evocação cabia perfeitamente. As casas espíritas hoje em dia fazem reuniões de atendimento aos espíritos e nesse caso é um pouco diferente. Por quê? Imagine vocês um hospital. Os médicos, enfermeiros, funcionários estão lá prontos para receber quem chegar precisando de ajuda. Eles não vão evocar a pessoa para ir ao hospital. As pessoas que precisam de ajuda vão até o hospital. É assim nas reuniões espíritas de hoje em dia, nas casas. Estamos lá à disposição e os espíritos chegam. Claro, são trazidos pela equipe espiritual, que preparam isso já às vezes há muito tempo e lá são atendidos. Então, o propósito das reuniões de atendimento não é evocar espíritos. Em algumas reuniões de desobsessão, se faz a evocação. Desde que seja um grupo preparado, tudo bem. Mas é perigoso a evocação em que sentido? Vamos imaginar que as pessoas queiram evocar o pai que desencarnou, um familiar que desencarnou. E às vezes esse familiar vai receber esse chamado e vai ficar até perturbado por não poder atender o pedido, né? Ser algo que, dadas suas condições evolutivas, ele não pode fazer. Então, temos que tomar cuidado. Eu diria que essa evocação pode ser assim, caso seja possível, que o nosso irmão, a nossa irmã seja trazida. Então, nos casos que precisa, a gente diz isso, né? Mas não podemos garantir. Tanto que o Chico dizia, o telefone toca de lá para cá. Não era ele, o Chico, que falava, Emmanuel, eu quero falar com você. A hora que o Emmanuel podia vir, o Emmanuel tinha seus compromissos no mundo espiritual também, né? Então, o telefone só toca de lá para cá. Os espíritos superiores gostam das reuniões sérias, né? E aqui, então, aqui é o problema. Ele fala aqui que os espíritos superiores vão estar em centros espíritas sérios, em reuniões espíritas sérias, aquelas que querem fazer o bem ao próximo, aquelas reuniões que ninguém está com perguntas frívolas ou com pensamentos no mal. Já os espíritos inferiores, esses gostam de se aproveitar
da falta de estudo, né, das pessoas que frequentam as reuniões mediúnicas, da credulidade ingênua. Então eles chegam, mandam as pessoas fazerem as coisas, as pessoas fazem, eles riem, eles riem. São espíritos ainda que não se desenvolveram muito, nem intelectualmente, principalmente moralmente. Então eles se divertem em enganarem as pessoas. Não temos na sociedade encarnada pessoas que enganam os outros, depois até postam vídeos, hoje em dia está na moda, né? As pessoas cometem o crime e depois ficam alardeando o crime. Postam vídeos rindo da vítima, né? Fazendo pouco caso da vítima. Os espíritos fazem a mesma coisa, os inferiores, é claro. E aqui a gente tem que entender que qual é a vacina para médiums e para reuniões mediúnicas não caírem nesses processos obsessivos, que pode ser simples no início e pode se agravar muito. É o estudo permanente, a vida reta, a boa intenção, né, o amor ao próximo, e assim estaremos garantidos. Se o que me move numa reunião mediúnica é o meu orgulho, eu estou fadado ao processo obsessivo. Então, médiuns que querem aparecer demais, perigoso. Edmir, mas o Chico Xavier não aparecia muito? Não. As pessoas davam destaque para ele. Ele não se, em momento algum ele se exaltava, né? Exaltava no sentido de se colocar em evidência. Eu frequentei muitas vezes a reunião lá em Uberaba e o Chico chegava, ele perguntava, esperava alguém dizer aonde ele ia sentar ali, né? E aí o pessoal sempre indicava, ele sentava num local ou no canto ou ali virado, sentava uma pessoa perto para ir trocando as folhas para ele. O Chico quietinho ali, terminava, levantava. Claro que ele era, vou usar uma expressão inadequada, mas a estrela ali do local, mas não porque ele se colocava assim, porque o trabalho, eu conheci o Chico já mais velho, claro, o trabalho que ele tinha desempenhado ao longo de décadas tinham feito dele uma pessoa extremamente admirada e respeitada, mas ele nunca exaltou o próprio trabalho, nunca quis aparecer. E aqui vai um detalhe também, a reunião que eles tinham aberta era uma reunião diferente de atendimento, né? Não era atendimento assim, cartas para parentes, não era uma reunião como de assistência a espíritos obsessores. Essas não devem ser abertas, porque pode comprometer a segurança de todo o grupo, de todo o ambiente espiritual. Distinguir os bons e os maus espíritos é extremamente fácil. Quando Kardec fala isso, eu falo, mais ou menos, né? Ele diz que a linguagem, né, você vai perceber pela linguagem se é um espírito frívolo ou um espírito mais adiantado, e pelas intenções. Olhando assim, você fala, pronto, já sei distinguir. Cuidado, porque os obsessores não são burros. Muitas vezes são espíritos intelectualmente adiantados, que também têm uma linguagem, sabem usar a linguagem para enganar. Não temos isso no mundo encarnado? Por que imaginar que não teríamos no mundo desencarnado? Então sim, a linguagem, mas os espíritos inferiores sabem usar linguagem para nos enganar. E a intenção, aí sim, essa é a garantia, mas às vezes assim, ele também usa de boa intenção uma vez, duas, 10, até ganhar a confiança e depois começa a usar de má intenção. Tinha uma novela antiga, O Profeta, teve uma versão, acho que lá na década de 70, e depois uma versão, começo dos anos 2000 talvez. Eu não assisti nenhuma das duas, mas eu me lembro lá da primeira versão, quando ainda era criança, jovem, que o ator, né, que fazia lá, ele era médium sim, mas ele começou a cobrar. E aí os bons espíritos se afastaram, e aí então ele passou a mistificar. Não é? Então mesmo o médium, quando se afasta do trabalho correto, pode perder a assistência dos bons espíritos. Não é? E aí, né, como ele tinha consulta marcada, a pessoa marcava e pagava, ele acabava dando instruções ou dele mesmo ou de espíritos levianos que se aproveitavam da situação. Os espíritos inferiores então sempre
buscam exaltar o nosso orgulho, a nossa vaidade, dizendo que nós temos tarefas, missões, tudo isso é para exaltar a nossa vaidade. Temos que agir no bem, né? Sem pensar em grandes coisas. Se a gente conseguir tratar o próximo, amar o próximo, tratar bem, né, o próximo, é isso que Jesus nos ensinou e que Deus espera de nós, né? Já os espíritos inferiores vão sempre exaltar o nosso egoísmo, nosso orgulho, a nossa sensualidade, né? Então, temos que entender que os mais fortes, esse é um conceito espírita muito importante, eu diria que é um conceito político, né, do espiritismo. Está aqui, ó, que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco. Isso aparece em vários momentos da doutrina espírita. E aqui não é o forte só fisicamente, é o forte politicamente, o forte economicamente, o forte intelectualmente, o forte emocionalmente. As pessoas que têm melhores condições devem ajudar os outros, nunca oprimir. Quem usa do poder econômico, político, físico, intelectual, moral para oprimir o próximo, isso vai trazer sérias e tristes consequências para a pessoa, né? Deixa eu só ver aqui. Nós temos que lembrar que no mundo espiritual não há máscaras, então nos livrarmos de toda a hipocrisia, né? Pensarmos, sentirmos e agirmos de maneira coerente, porque se a gente pensa e sente de um jeito e age disfarçando isso, aqui é possível, mas no mundo espiritual isso vai ficar evidente, né? E que, dependendo de como agirmos, pensarmos e sentirmos, nossas alegrias e sofrimentos serão equivalentes, serão proporcionais a isso, né? E outras duas informações importantíssimas antes de acabar a aula de hoje. Não há faltas irremissíveis. Não há nenhum espírito perdido para sempre. Mas ele suicidou-se. Mesmo assim, haverá a possibilidade de recuperação. E como será essa recuperação? A última informação. Através das diferentes, diversas, múltiplas encarnações. Voltamos na próxima aula para continuarmos o assunto. Um abraço a todos.